Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, muito obrigado por já estar aí nos acompanhando. Que Deus esteja abençoando a sua vida, guardando a sua casa, a sua família. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui. Nós louvamos a Deus pela oportunidade de mais uma vez compartilhar com você a mensagem da Palavra de Deus. A gente fica feliz de poder contar com você. Nós estamos estudando juntos a Bíblia, versículo por versículo, olhando os textos, observando o contexto e tirando lições para as nossas vidas, sempre que possível, sem forçar o texto bíblico, sem querer interpretar coisas que não eram o objetivo do escritor. E nós vamos juntos agora para mais um estudo e eu te convido a me acompanhar nesse momento. Vamos juntos? Hoje nós vamos começar o capítulo 24 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 24, a gente vai estar falando sobre a acusação contra Paulo perante o tribunal do governador. Falamos que Paulo agora está diante de Félix, aquele homem que nasceu escravo e se tornou governador, de uma província. Ele que nunca perdeu a sua mentalidade de escravo, um homem cruel. Mas Paulo chega então diante dele. Nosso texto hoje, Atos 24, de 1 a 9, vai ser o texto da nossa meditação aqui. Paulo está preso, indefeso, completamente vulnerável entre dois poderes, o religioso e o civil, o hostil e o amigável, Jerusalém e Roma, os dois inimigos que Paulo está enfrentando aqui, John Stott observa que Jerusalém e Roma eram o centro de dois blocos de poder extremamente fortes e Paulo no centro deles. A fé de Jerusalém remontava a Abraão, 2000 anos antes, e o domínio de Roma se estendia nada menos a 2 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, ao redor do mar Mediterrâneo. A força de Jerusalém estava na história e na tradição, e a força de Roma na conquista e nas organizações. O poder de Roma e de Jerusalém era algo invencível, Então, Paulo está no meio desses dois poderes. Paulo está no meio, Paulo tinha convicção no seu coração de que ele não era um traidor da igreja e nem do Estado. Ele não havia cometido os crimes que ele estava sendo acusado, de blasfêmia, o pecado de blasfêmia, de sedição. O julgamento de Paulo, descrito em Atos 24, ele gira em torno de dois discursos. O de Tértulo, um orador profissional levado a Cesareia pelos judeus, e também o de Paulo. Esse julgamento, os dois começaram com uma coisa bem interessante, algo que levava o nome de Capitatio Benevolentiae. Capitatio Benevolentiae, que é um esforço que é feito na defesa para conquistar a atenção daquele que está julgando, ou seja, para conquistar a boa vontade de Félix. Se eu trouxer essa palavrinha para a nossa língua, eu não sei nem se a palavra correta seria essa, mas era um esforço de agradar, era uma espécie de bajulação de quem iria julgar. Então começa elogiando, bajulando Félix ali, para ver se chama a atenção dele, se amolece o coração dele. O discurso de Tértulo, dos versículos 2 a 4, como eu disse, é cheio de bajulação. O de Paulo, no versículo 10, apenas a parte B, foi bem breve e honesto. As palavras introdutórias desse Tértulo rasgaram desabridos elogios ao governador Félix, uma bajulação que beira a hipocrisia, que dá até náusea de ler, Imagina esse homem falando isso, agradecendo ao governador pela paz alcançada, pelas reformas realizadas, quando na verdade a realidade era outra, bem diferente, Félix debelou alguns tumultos com tanta brutalidade e barbárie que conquistou não a gratidão, mas o horror da população judaica.
O discurso de Tértulo traz 3 acusações contra Paulo. Acusa Paulo de tumulto, de promoção de uma seita e de sacrilégio. Ou seja, Paulo é acusado de estar contra a lei dos judeus, contra o templo e contra César. Eu não sei se você percebeu, mas Tértulo traz acusações de Paulo, 3 acusações em todas as áreas. Acusa Paulo no pessoal, dizendo que esse homem é uma peste. Acusa Paulo na área política, dizendo, olha, ele promove sedição. E na religiosa, dizendo que ele tentou profanar o templo. Em outras palavras, Tértulo acusou Paulo de ser tanto anti-judeu como anti-romano. Ou seja, na sua acusação, ele queria fechar todas as possibilidades de Paulo ser inocentado, acusando em todas as áreas. John Stott destaca que até esse momento Paulo se defendeu diante de uma multidão de judeus, capítulo 21, versículo 40, e do Sinédrio, capítulo 23, versículo 1. Agora, Paulo será julgado, então, diante dos procuradores Félix e Festo e do rei Agripa II. Em todos os 5 julgamentos, as acusações tinham natureza política ou religiosa. O público presente era em parte romanos, em parte judeu. Assim, Paulo falou com a multidão de judeus e com o Sinédrio e o comandante romano Cláudio Lísias, que ali estava ouvindo. Quando Paulo apresentou a Félix e Festo, representantes de Roma, os judeus estavam ali acusando. Então, no 5º julgamento, a gente poderia dizer o grande finale, o rei Agripa II reuniu ambas as autoridades e a si mesmo, pois fora escolhida por Roma como um poder reconhecido também para resolver questões judaicas. A gente vê aqui algumas acusações, então, que Paulo sofreu ainda no estudo de hoje. Eu quero pensar com você essas acusações. Versículo 5 nos diz que Paulo foi acusado de promover sedição entre os judeus. Isso era uma acusação gravíssima, não é? Colocada diante de Paulo. Havia muitos agitadores judeus naquela época, falsos messias, que ameaçavam a paz que Tértulo atribuía a Félix. Então, as acusações de que Paulo era uma peste sugeria que a influência dele era algo pernicioso, infeccioso, perigoso, né? Que ele era um perturbador da ordem pública. Ele usa uma palavra grega, a palavra loimos, que significa pessoa que espalha uma peste, ou seja, alguém que põe em risco o bem comum e deve ser encarcerado ou eliminado completamente. Essa foi a acusação que Tértulo coloca como Paulo, caracterizando ele uma pessoa subversiva que coloca em perigo o Estado romano. Olha aonde beira a acusação contra Paulo que nós lemos aqui. Em segundo lugar, Paulo é acusado de ser um agitador da seita dos romanos. A gente vê isso na parte B do versículo 5. Os judeus identificavam os cristãos como seguidores de Jesus, o Nazareno. A palavra usada aqui, airese, significava seita, partido, escola, e era aplicada tanto aos judeus, capítulo 5 e 17, como também aos fariseus, capítulo 15, versículo 5, do capítulo 26, no versículo 5. Nesse sentido é empregado também essa mesma palavra aos romanos, aos cristãos, aliás, como participantes dessa seita. Gonzales, comentando isso aqui, ele traz uma observação importante fazer aqui, que nessa época a palavra aireses não tinha essa conotação negativa que tem hoje a palavra seita. Ela não se referia essencialmente a uma doutrina errada como nós conhecemos hoje, mas apenas a uma facção, a um grupo, a um partido, em um momento de discussão. Então Paulo foi acusado também de fazer parte da seita dos nazarenos, ou que seguia Jesus, não é? E em terceiro lugar, aqui, fechando as acusações contra Paulo, versículo 6 traz a acusação de que Paulo era um profanador do templo. Eu creio que você lembra que nós falamos disso aqui. Os judeus asiáticos pensavam que Paulo havia introduzido Trófimo, o Efésio, dentro do recinto do templo, aquele lugar que era proibido,
no centro da piedade judaica, como símbolo da nação dos judeus. Nós estudamos lá no capítulo 21, versículo 9, em estudos anteriores. Erroneamente, Paulo não havia feito isso. Mas como nós já afirmamos aqui nos estudos, essa acusação, então, ela era extremamente grave e resultaria numa morte imediata do transgressor, sem necessidade nem de julgamento. E Paulo estava vivo aqui. Tértulo escamoteia essa verdade, dizendo que os judeus prenderam Paulo e Cláudio Lísias, que era o comandante, arremeteu das mãos dos judeus com violência, quando na verdade os judeus estavam tentando matar Paulo, linchar ele ali naquele momento. Na verdade, o comandante protegeu e livrando até Paulo das mãos assassinas daquele povo. Essa foi a acusação colocada diante de Paulo. Uma acusação que parecia difícil de ser até defendida, né? Ele fechou todas as áreas possíveis de defesa de Paulo, acusando Paulo de subversão, acusando Paulo na área pessoal, na área política, na área religiosa. Não dava opção para Paulo. Aparentemente não havia defesa. Mas depois que Tértulo fala, Paulo vai agora fazer a sua defesa, que nós vamos estudar no próximo estudo, Senhor permitindo. Mas às vezes o inimigo parece armar tão bem, contra o povo de Deus. Às vezes ele parece preparar algo que não tem saída, não tem argumento. Mas nós temos alguém que trabalha por nós, nós temos alguém que nos defende, alguém que fala por nós. A gente não precisa preocupar quando os argumentos contra nós que servimos a Deus parecem tão bons, tão cheios de fundamentos, porque maior é o que está conosco do que o que está contra nós. Na verdade, Deus trabalha em favor daqueles que confiam nele, aqueles que estão no centro da sua vontade. Então, é acalmar o coração, fazer a sua parte e deixar que Deus está cuidando de tudo. Deus te abençoe, obrigado por me acompanhar. O estudo de hoje foi muito mais histórico, passando o conteúdo bíblico, mas é assim no estudo expositivo. Tem dia que é mais prático, tem dia que é mais teórico, e a gente vai assim estudando a Bíblia, e eu espero você no próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.